Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Boa tarde, Brasil! Aqui é o psicólogo Miura. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa que entrevista personalidades dentro de um podcast onde a gente vai mostrando o que essas pessoas pensam, como foi todo esse treinamento que eles viveram na sua carreira profissional até atingir o seu ápice de sucesso. E hoje vamos mostrar a entrevista com Sérgio Baresi. Sérgio Baresi foi, além de jogador do São Paulo Futebol Clube, teve a oportunidade de ser treinador das categorias de base, foi campeão de Copa São Paulo Juniores e mais, fez um grande trabalho profissionalmente na equipe profissional do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. E a partir daí, ele deixa o seu legado e ele vai trazer para nós hoje uma grande história do que esses bastidores, de como ele pensa, de como ele planeja e como é que é a mentalidade dele. Então, vamos acompanhar agora a entrevista com Sérgio Baresi. E novamente aqui com Mentes Vencedoras, hoje temos um convidado maravilhoso, vocês vão adorar de conhecer, de saber as ideias dele, que é o Sérgio Baresi, né? O nosso amigão aqui Baresi, que fez uma carreira muito grande dentro do São Paulo Futebol Clube, tanto como atleta, como técnico. E nós vamos falar muito sobre que perfil é esse que os técnicos hoje buscam sobre equipes vencedoras, sobre atletas, né, de nível internacional, de projeções, onde passaram muitos atletas com ele e nós vamos conhecer essa experiência. Seja bem-vindo aí, Baresi, ao nosso programa Mentes Vencedoras. Miura, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Sou fã do seu programa, parabéns. Para nós vai ser para mim particularmente é uma grande satisfação, porque falar de futebol é muito gostoso, é muito prazeroso, né? E com você ainda, agora a gente vai fazer um bate-bola maravilhoso, eu tenho certeza disso. Maravilha. E tem uma grande história com o Baresi, né? De oportunidades de clubes e recentemente trabalhamos juntos. E foi ele que me contratou. Olha que interessante. E hoje ter essa oportunidade, né, dessa longa amizade da nossa vida, tratar sobre questões que muitas vezes as pessoas não debatem, né, sobre o conhecimento científico do futebol, né, das áreas importantes a cuidar do quê? De pessoas. Ele teve a oportunidade aí de cuidar de gestões também em clubes, né? E é um grande desafio cuidar das pessoas. Baresi, conta para nós uma coisa interessante que ninguém nunca te pergunta. Como você foi inserido no futebol? Como a família te pôs o futebol na tua vida? Desde que nasceu lá e já colocou a camisetinha do clube? Miura, confesso para você que eu sou de uma época ainda que os pais, quando nasciam os filhos, os pais entregavam uma bola, né? E meu pai e minha mãe não foi diferente, né? E de lá para cá a gente desenvolveu tudo o que precisava ser desenvolvido nessa linha, nessa área, né? Obviamente, né? Sempre foi um sonho jogar futebol. E o meu início, inclusive eu comecei no São Paulo, né? O meu início no São Paulo foi numa avaliação onde tinha mais de 400 garotos com o mesmo sonho, né? E aí desses 400 garotos você passa por uma peneira e você é avaliado ali em alguns minutos ou em alguns 2 tempos de 30 minutos, 40 minutos, né? Mais ou menos, né? Na minha época funcionava assim, né? E foi na área social lá do Morumbi ainda, né? Tinha um terrão, né? Então, quando a gente fala em terrão, os caras lembram do Corinthians. O terrão do Corinthians, o terrão do Nacional. Mas o Morumbi também tinha o terrão do Morumbi, né? E onde nós vivenciamos tudo isso aí, né? E aí passaram por lá grandes atletas também, né? Como Rogério Ceni, como Caio Ribeiro e outros tantos aí, Jamere, Mona, uma geração aí mais antiga, né? Que nós começamos lá atrás. Mas foi numa avaliação onde tinha mais de 400 atletas com o mesmo sonho. Além, né, da oportunidade que você é hoje, um técnico, né, renomado aí pelo São Paulo, como você entende, o que identificaram lá, suas qualidades
para estar no São Paulo? O que você hoje pensa? Putz, identificaram isso, por isso que eu fiz uma carreira na base do São Paulo como jogador. Eu tinha... eu sou da categoria 7'3", né? E eu tinha um perfil esguio, né? Além de ter uma qualidade técnica apurada para a posição, né? Eu era volante, comecei como volante no São Paulo, na época do Dente de Leite, e o seu Silva, treinador, aproveitar e mandar um abraço para o seu Silva, ele me recuou para a zaga, porque ele era esguio, era novo ainda, né? E aí se originou o apelido de Baresi na época, né? E o Franco Baresi, da seleção italiana, monstro consagrado, né? A nossa referência maior aí, quando a gente fala de líbero, né? Por isso, este apelido Baresi, né? Então veio daí. Mas as minhas qualidades, eu sempre fui um zagueiro muito técnico, né? Com uma baita de uma impulsão e com muita velocidade e com boa qualidade técnica, né? Então, naquela época, a gente construía muito o jogo, né? Nós já fazemos isso que é moderno hoje, nós já fazíamos lá atrás, né? Por causa da qualidade técnica dos jogadores. Tive a oportunidade de trabalhar com o Silva em diversos clubes, né? E ele já era um visionário, né? Como vários mestres do futebol nós tivemos, né? Então ele já via também essa projeção sua. Você era um volante, organizador, né? Boa marcação e de repente uma qualificação de estar ali como zagueiro, né? Para todos os telespectadores, são funções diferentes na sua época, sim. E hoje, Baresi, o atleta tem que saber fazer todas essas funções e posicionamentos dentro de campo? Sem dúvida nenhuma, né? Mesmo porque, Miura, naquela época, quando nós estávamos iniciando, o São Paulo sempre teve uma metodologia onde parte dos protocolos era colocar os atletas ou jogadores em várias posições. Eu cheguei a jogar de meia no São Paulo, de lateral direito, lateral esquerdo, de zagueiro central, quarto zagueiro, centroavante. Então, eu vivenciei todas essas situações, né? Por quê? Porque é importante você criar um lastro, né? Esse lastro te acompanha, né? Então, isso me acompanhou pela carreira toda, né? E isso foi importante para a minha carreira, não só para a minha, mas para de muitos também, porque nós tivemos essa vivência em outras circunstâncias, né? E nós contamos com muitos treinadores bons também, né? Eu dei a referência do seu Silva, mas tinha o Zé Silva, tinha Toninho Nunes, tinha o seu Toninho, que está lá até hoje, né? E outros tantos treinadores, né? Peguei o Oscar também. O Arlindo lá. Peguei o seu Arlindo, peguei o seu Carlinhos. Terto. Peguei seu Pupo Gimenez. Então, peguei muita gente boa que trabalhava não só o atleta taticamente, mas principalmente os fundamentos técnicos com as técnicas de fundamentos, né? Então, isso foi muito importante para mim. E quando você fala ali, né, Dente de Leite, né, imagino década de 80, 85, 6, 86, né? É um auge também do profissional do São Paulo, ali onde tem uma referência dos Menudos do Morumbi, né, com o mestre Cilinho, né? Então, já é utilizado essa grande escola com atletas da base, né? Quem era seu espelho ali em cima que você identificava e via quando está num Dente de Leite, vendo as categorias maiores e até um profissional ganhando tudo? Olha, foi legal você tocar nesse assunto, porque naquela época já, olha a visão do professor Cilinho, nosso saudoso professor Cilinho, fantástico. Ele puxava atletas da base para fazer coletivos. Eu não tô falando, quando eu falo atletas da base, ele puxava atletas do sub-20, do sub-17, que era juvenil, né? Do sub-15, que era o infantil na época, né? Então, na época era infantil, juvenil e juniores, né? E quantas vezes nós, debaixo da arquibancada lá, e a gente recebia o comunicado que era para descer correndo para treinar com o profissional. Pô, e a zaga do profissional era Adilson, pô. Porra, Adilson, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, porra, olha que referência que a gente tinha, né? Fantástica, né? Então, são monstros sagrados aí que a gente admirava e o legal é que quando a gente vai para os eventos e encontra, né, a gente faz questão de abraçar, de trocar uma ideia, porque realmente foram anos aí maravilhosos no São Paulo, comandado pelo mestre Cilinho, né? Que foi fantástico. Essa turma aí de 85, 86, 87... é um marco de mostrar
essa utilização de atletas da base, né, mescladas aí com grandes jogadores de Copa do Mundo, Oscar e entre outros, né, no profissional. Exatamente. Oscar, Dario Pereira, Zé Teodoro, Nelsinho, Bernardo, né, e lá na frente Sidney Miller, Careca, Zé Sérgio. Porra, olha que esquadrão fantástico de alguns nomes aí que nós falamos, né? E tantos outros que a gente não vem na memória, mas que sabe que fez parte dessa grande história aí, né? Que é fantástica. Sim. E aí, quando surgiu essa oportunidade de toda essa formação, né, da base do São Paulo e a oportunidade sua para o profissional, como é que era essa escala, né? Como é que vocês iam subindo degrau em degrau para chegar no profissional? Como você falou, já começava a ter experiências, né, no profissional, e como é que acontece ali na sua época de você compor realmente o elenco profissional? Tem uma diferença muito importante nesse caminho. Na minha época, por uma questão ainda de respeitar os processos, nós subimos para o profissional no último ano, né? Era pouquíssimos atletas que, por exemplo, do 16 pulava para o sub-20, ou do sub-20 já ia direto para o profissional. Era muito difícil na nossa época, porque tinha muitos jogadores com qualidade, né? E se entendia que era importante respeitar os processos maturacionais, né? Físicos, de uma forma geral, para que o atleta, quando chegasse ao profissional, chegasse mais completo, né? Com a técnica de fundamento apurada, com os movimentos e gestos técnicos bem executados, né? E quando isso não era feito, né, lá no profissional, aí depois mudou. Veio o saudoso e mestre professor Tele Santana, né? Que tem uma exigência que acabou ganhando tudo no São Paulo, né? Por essa exigência, né? Então foi fantástico, foi anos duradouros aí que o São Paulo conseguiu. Por quê? Primeiro porque tinha muita qualidade técnica, né? Depois tinha um comandante maravilhoso que foi o mestre saudoso Tele Santana. E com isso ele foi aprimorando, né? Porque quantas vezes eu vi ele pegando o Cafu, por exemplo, na lateral direita e fazendo cruzamentos. Sim. Cafu, Vitor, do lado esquerdo lá, o Ronaldo Luiz, o Serginho, quantas vezes, né? Os atacantes fazendo cabeceio, e muitas vezes ele mesmo dava o exemplo de bater na bola, de entrar, de fazer o posicionamento, né? E isso, sem dúvida nenhuma, no profissional, eu só vi o mestre Tele Santana fazer isso. E falar uma coisa, né, Baresi? Hoje tem muita competição para a base, né? Então, na sua época, tirando o Campeonato Paulista, brasileiro não existia, né? E você tinha calendário numa base na tua época, apenas um semestre. Como é que era esse Campeonato Paulista de base na época? E tinha a Copa São Paulo também? Tinha, era interessante, Miura, porque tinha o Campeonato Paulista, que era o regional nosso, né? E na sequência vinha sempre a Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo num formato diferente, né? De poucos clubes, né? Então, vinha muitos clubes de fora, mas times competitivos realmente, né? E como era um torneio com menos equipe, então você via muito mais qualidade, e para revelação de atletas era muito potencializado isso na época também, né? E isso surgiu assim, essa tradição da Copa São Paulo de revelar grandes jogadores até hoje, né? Hoje, diferente o formato, porque são tantas equipes, tantas sedes. Antes era só São Paulo sediando, né? E algumas capitais e algumas cidades no interior. Hoje já, o estado de São Paulo se divide, né, em sedes para atender essa demanda tão gigantesca, né, que é a Copa São Paulo, né? Mas sem dúvida nenhuma, né, na minha época tinha a Copa São Paulo também, tinha o torneio regional, que era o Campeonato Paulista, e um torneio ou outro que a gente ia disputar, mas muito esporádico, né? Um torneio no interior de São Paulo, ou um torneio lá no Rio Grande do Sul, né? E poucos torneios durante o ano, não como é hoje, né? Que tem a Copa do Brasil, que tem a Sul-Americana, que tem muitas vezes a Libertadores, dependendo da classificação que você faz, o Campeonato Brasileiro, né? Hoje está recheado, né, de competições aí, né? Fora os torneios hoje internacionais, né? Que São Paulo já vem há muito tempo fazendo isso, né? De base, além de seleções brasileiras, né? Como era diferente, Baresi, nessa época, quando você era atleta, as convocações de seleção brasileira para a base?
tinha bastante torneios ou não? Tinha muitos torneios, né? As seleções, eu entendo que as seleções, pensando em convocação, tinha sempre as datas específicas, né? Mas a partir dali começou a se desenvolver torneios na Europa, na Europa, por exemplo, que se tornou assim torneios importantes de lá para cá. Por exemplo, um torneio tradicional, o torneio de Toulon, que o Brasil vai praticamente todo ano, né? E isso isso como se fosse uma cultura, né, de torneios durante essas jornadas, né, e aí a partir daí as convocações eram eu não lembro direito de quanto em quanto tempo, mas as convocações sempre foram presentes também na base. O que te fez, Baresi, você se projetar ao profissional? Porque assim, quantos amigos e colegas de vida ali, porque uma base na tua época provavelmente morava ali embaixo né, da escadaria do São Paulo, ali no estádio, né, da arquibancada, e quantos não deram certo e muitas vezes, supostamente por avaliação de outros, tecnicamente eram bons atletas e não conseguiram ter a oportunidade que você teve. Que características você reunia, né, usando a tua experiência, né, que você conseguiu se projetar? Porque aí vamos falar um pouquinho, porque aí você tem a oportunidade de ser técnico, né? E aí muda a chave, e aí você também tem que ter um olhar ali da sua experiência como jogador, só que agora numa outra posição, do outro lado, né? Escolher atletas. Miura, eu sempre tive uma característica muito forte que depois, com o tempo, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo, né, como que funcionou para mim, fazendo um retrocesso da minha carreira e principalmente nesse início. Eu sempre fui um atleta com um mental muito forte. Eu sempre tive liderança, que tanto é que na base do São Paulo eu sempre fui capitão em todas as equipes, né? Inclusive, eu era muitas vezes primeiro ano da categoria, eu já era titular da equipe e já era capitão da equipe. Então, muitas vezes as pessoas não entendiam isso, né? Mas, e muitas vezes eu também não entendia, mas os treinadores, né, via essa liderança, né? E com isso, obviamente, que ia aflorando, ficou aflorado para mim com o tempo, né? Então, uma das características principais que eu, depois de bom tempo, que eu me percebia, que eu sempre fui um atleta resiliente, né? E mentalmente forte, né? Essas duas características aí, mental, eu acho que me ajudou muito na minha carreira, a construir a minha carreira, né? E como você falou, depois, quando você vira a chavinha e passa a ser treinador, né, você tem uma visão geral, né, não só específica, mas a visão geral do atleta macro. Mas como que esse atleta macro tem que ser? Isso aí que é o interessante, né? Como que você enxerga ou entende o atleta ideal para você. A gente sabe que isso é difícil encontrar, né? Mas existem aí os caminhos para se tornar um atleta ideal, né? Sim. E aí que você fala dessa questão que todos, né, nós profissionais, e sempre falou, essa questão não só você como atleta foi líder, como você também na área técnica, né, também exerce muito forte essa questão da liderança, né? E o que é mentalmente forte? Porque os profissionais falam muito assim, para um garoto, um atleta, estar um dia, né, num elenco profissional, ele precisa lidar muito bem com a pressão. Como é que era essa pressão? Principalmente, estamos falando de São Paulo Futebol Clube, né? Então, você tem uma torcida muito grande, de uma exigência, né, em relação à projeção desses atletas, e você participou nessa época como atleta, a categoria aspirantes, vocês faziam a preliminar dos jogos, e é assim que começava a relação com a torcida? Sem dúvida nenhuma, essa relação com a torcida, ela ficou muito aflorada já na fase dos aspirantes, e naquela época nós tínhamos uma competição de aspirantes muito forte, né? E o São Paulo sempre foi campeão nessa categoria também, né? Porque fazia a preliminar dos jogos, né? E para nós era
muito gostoso você entrar e já ver o estádio cheio, né? Então, isso aí nos moldou, obviamente, né? Que acabou nos moldando para entender como que funcionava essa pressão, né? Da torcida cobrando, da torcida de xingar, de vaiar. Então, foi, sem dúvida nenhuma, um aprendizado, uma adaptação muito legal, né? Como acontece hoje nos estádios, né? Infelizmente, nós não temos mais, que era um ponto muito positivo, né? Jogar com a torcida. Hoje, você só joga com a torcida quando você chega na final, né? E aí... Por exemplo, da Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo é um exemplo muito claro disso, né? Que é pressão o tempo inteiro em cima dessa molecada jovem que está subindo, que está disputando. Muitas vezes o processo foi antecipado, né? A gente tem atletas hoje jogando uma Copa São Paulo Sub-20 com 15, com 16 anos, né? Tecnicamente ele está bom, está preparado, mas e a força física? Como que é isso? E a força mental? Está preparado? Né? Então a gente sabe que muitas vezes o atleta não está preparado por ter subido antes, por não ter respeitado esse processo maturacional sensível, né? Ou mesmo físico, né? Mas que os clubes são obrigados a fazer porque para fazer negócio, para vender jogador, para ganhar dinheiro, né? E para manter as suas bases, né? Esse é o processo, né? Hoje atual do nosso futebol. E quando, ainda como atleta, quando você enfrentava um clássico, mudava alguma coisa? Tem algo diferente nessa semana? Tinha muito, né? Por exemplo, você ia fazer um jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, né? Era coisa assim, a semana inteira a televisão falando, comentário falando, mas como que vai ser? E na nossa época tinha muito aquela brincadeira, né? Um fazendo aposta com o outro, né? Coisa que era sadio, era né? sadio, uma coisa bastante gostosa de assistir, de ver. Não é muitas vezes como que é hoje, né? Uma coisa sem graça, né? Mas todo mundo se respeitava, né? Sim. E o legal era isso, né? Que nos grandes clássicos, né? Era a semana toda a imprensa, a torcida falando, ia rolando aquelas as apostas, não como é hoje também, né? Então se construía uma atmosfera de vida ou morte, só que dentro do campo, né? Só valendo os 3 pontos, né? O São Paulo sempre teve uma vantagem, né, Baresi? Porque as finais eram no Morumbi, né? Então, os adversários, eu quase falo os nossos adversários, né? Os adversários, né, de Corinthians, Palmeiras, sempre tinha que jogar no Morumbi. Isso fazia uma diferença, Baresi? Muito, fazia uma diferença Eles muito grande, né? Dentro, né? Exatamente. Tem um meme nos nossos grupos, né? De uma escada caracol que dava, né? A Mari tá ali do meu lado, né? Tá ali naquele cantinho. Um beijo, Mari. E tinha essa escada caracol. E a gente tem um meme nos nossos grupos falando assim: quem subiu, subiu. Então nós morávamos Legal. Ali dentro, né? Então tinha o sub-15, sub-17, sub-20. Depois o São Paulo foi estruturando, Sim. né? Começou a fazer o CT, Cotia. O CT da Barra Funda. O da Barra né? Funda. Aí o profissional, Sim. aí os atletas aspirantes já subiam certo. Para o profissional, já ficava morando na Barra Funda. E depois, em 2007, inaugurou o CT Cotia, né? E aí, 2005, isso aí inaugurou, e aí o São Paulo se tornou essa potência que é hoje, né? Principalmente nesse início, né? Que foi o pioneiro, né? Dentro dos centros de treinamentos do Brasil, uma estrutura fantástica que revelou e vai continuar revelando muita gente ainda, né? Né? E sem dúvida nenhuma, para nós que vivenciamos isso, que eu vivenciei lá atrás, morar no Morumbi, por exemplo, naquele anel gelado, frio, né? Como se fosse o Everest, né? Então você chegava lá, você olhava para cima, você falava assim, nossa, monstruoso. Então realmente para nós era uma vantagem muito grande, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto emocional. A gente está falando aqui, né? Baresi, Miura, Mari que está aqui junto com a gente, todos nós trabalhamos em São Paulo, né? E em fases de ouro numa base, né? Porque ganhava tudo. Por quê? Porque já tinha uma visão, né? Era visionário, né? Já via o futuro, né? Então, fiz parte da oportunidade do São Paulo locar um espaço, né? Do nosso técnico Zé Roberto Guimarães, da seleção de vôlei, lá em Barueri, né? E o CT Centerville, e aí o que acontece? O São Paulo já tem, né, um centro de treinamento totalmente integrado ali de base,
E esse vem mostrando sucessos, que é o que o Baresi vai falar aqui, de quantos atletas da geração dele como técnico, né, lançou para o mercado profissional. Então já começa um modelo, assim como o profissional fez o CT Barra Funda, onde ele se especializou em recuperação de atletas, né, o Refis. Então São Paulo sempre foi moderno, né, e hoje em 2023 a gente quer muito São Paulo, né, lá no topo, mas para que todo mundo comece a enxergar que precisa pensar um pouco mais para frente as coisas, né? Porque senão a gente vai ficando um pouquinho para trás também, e aí vai passando essas fases difíceis, né? E como foi essa oportunidade, Baresi, de entrar na área técnica? E ainda mais você teve a oportunidade de ir para São Paulo, né? Miura, a gente construiu essa carreira pautada, né? Então eu lembro que essa transição atleta e comissão técnica, ela para mim ela foi menos sofrida porque eu sofri uma lesão de tornozelo. Na época eu estava no Esporte Clube Santo André, minha terra querida, mandar um abração para todos lá. Eu sofri uma lesão e eu tive que parar. Eu tentei voltar no ano seguinte, mas eu não consegui porque foi uma lesão séria. E aí eu já tinha me formado em educação física, né? Eu já tinha feito uma pós-graduação em treinamento esportivo e depois eu acabei fazendo uma em psicologia esportiva também. Então eu me preparei, fui me preparando durante a carreira para que quando isso acontecesse, e para mim, no meu caso, aconteceu de uma forma natural, um acidente de trabalho, e aconteceu, e assim é a vida, né? Então eu estava preparado para virar a chavinha da minha vida e virar um treinador de futebol, né? E atuar como técnico de futebol, né? E foi isso que aconteceu. O Santo André me deu essa oportunidade. Eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos no Santo André. Depois eu fui para o São Caetano, trabalhei no juvenil lá, trabalhei no profissional também. E depois que eu fui para o São Paulo, né? Então, 2007 para 2008, eu fui para o São Paulo e passei por todas as categorias. E lá no São Paulo, sim, né? A gente tinha a possibilidade de se desenvolver na sua totalidade, pensando em ideias, né? Ideias, modelo de jogo, né? Como que você desenha ou almeja você construir uma equipe, como que você constrói essa equipe, como que você entende que essa equipe vai ter sucesso, né? Então, isso tudo, São Paulo me ajudou a moldar. Então, do início de uma preparação no São Caetano e no Santo André, eu venho para uma estrutura que me permitia moldar todas essas ideias da época, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores ali também, trabalhei no Sub-13, né, com o seu Silva, depois eu auxiliava o Sub-15, o Sub-17, aí fiquei um tempo fixo no Sub-20 com o Visoli, e depois veio a oportunidade de ir para o Toledo, uma parceria que o São Paulo fez na época, né, onde eu levei 18 atletas, que é um profissional, né? eu assumi a equipe profissional lá de Toledo, e eu levei 18 atletas para a gente disputar o Paranaense lá, e a gente fez uma campanha muito legal, né? E eu lembro até do Hernando Brocador, que quando ele voltou bem para o São Paulo, depois ele recebeu uma proposta e acabou saindo, né? E para mim foi uma experiência fantástica. E na sequência, em 2010, eu assumo o Sub-20 para dirigir a Copa São Paulo, e daí começa a minha carreira como técnico ali, propriamente dito, no São Paulo, né? Eu já conhecia os meninos, né, do Sub-17, que poderia disputar a Copa São Paulo, né? E aí aí entra na questão de você montar um elenco, de você entender, né, de como que você vai se estruturar para isso, né? Para você não abrir mão dos atletas mais velhos, mas também você potencializar alguns atletas novos para já ir adquirindo e pegando essa experiência que vai ser que iria ser importante mais para frente, né? Também, né? Então, o processo foi esse, né? E assumir a Copa São Paulo, e na época nós tínhamos Casemiro, nós tínhamos Marcelinho, que depois ficou o Lucas Moura, que é hoje, né? Nós tínhamos Jefferson e Bruno Vini e William, o que acabou jogando no Corinthians depois também. Não tinha uma safra de bons jogadores, né? E quando a gente assume o Sub-20, a gente também estava sofrendo uma pressão muito grande. Eu lembro que na época a imprensa chamava o CT Cotia, por incrível que pareça, de Ilha da Fantasia, né? Porque
não estava revelando jogadores, o que nunca foi verdade, porque o São Paulo sempre revelou jogadores, principalmente naquela época, né, onde nós disputamos a Copa São Paulo, subiu 5, 6 jogadores, né, para o profissional, e um pouquinho mais para frente eu iria ter a oportunidade no profissional também, né, foi onde se desenhou a oportunidade, porque o Ricardo Gomes foi eliminado da Libertadores, na sequência já tinha a sequência do Brasileiro. E nisso o São Paulo estava tentando trazer o Paulo César Carpegiani, que estava no Atlético Paranaense na época e tinha uma multa alta. E o Dr. Juvenal, né, o saudoso Dr. Juvenal, fez o convite para assumir o profissional, né, colocou alguns pontos importantes que ele achava, e eu coloquei alguns pontos importantes que eu achava também. E assim nós ficamos, né, e desenvolvemos, né, e a ideia maior era sempre dar sustentabilidade para os meninos da base, quem tinha condição. Né? E naquela época subiu 5, 6 jogadores, mas os que estavam preparados, sem dúvida nenhuma, era o Lucas, que acabou sendo titular, o Casemiro também, né? Então eram os atletas que naquele momento a gente tinha condições de colocar, de lançar, e assim fizeram uma carreira, ambos fizeram uma carreira internacional aí fantástica, né? Não precisa nem comentar. E acompanhamos então esse novo episódio com o Sérgio Baresi, falando um pouco do São Paulo Futebol Clube. E vamos acompanhar na sexta-feira a segunda parte, ele também ainda retratando de como é uma mentalidade vencedora, vitoriosa e principalmente esse enfrentamento de lidar com as pessoas, de fazer gestão de pessoas para que você consiga com a sua equipe atingir o ápice do sucesso. Então não perca, sexta-feira, meio-dia, Mentes Vencedoras, parte 2, Sérgio Baresi. Valeu, muito obrigado!